gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre como foi o processo aí de desenvolvimento da minha pesquisa. Trabalhei em 2 bolsas aqui em Tecpar, uma foi fruto da outra, né? E a minha pesquisa, o meu artigo aqui em Tecpar, o título foi Desenvolvimento Multiplataforma em Ambientes de Programação Nativos e Abstratos. Então eu quero que hoje vocês saiam daqui entendendo o que é desenvolvimento multiplataforma e o que são ambientes de programação nativos e abstratos, ok? Então, primeiramente, meu nome é Ráfago, eu sou formando em Tecnologia de Jogos Digitais pela PUC, estou no último período. Eu fui bolsista em Tecpar durante 2 anos, no Centro de Engenharia de Sistemas Inteligentes, e atualmente eu trabalho com engenharia de software na empresa Synapse. Qual vai ser o nosso cronograma hoje? Eu vou estar falando com vocês sobre o que é software multiplataforma, depois eu vou falar sobre as abordagens de desenvolvimento multiplataforma, metodologia de pesquisa que eu utilizei, a demonstração dos resultados gerados, vocês podem ver aqui, foi o simulador A Estrela. Vou estar passando aqui o tablet para vocês irem dando uma olhadinha. E as conclusões do trabalho. Conseguiu aí? Beleza. Então vamos começar aqui. O que é um software multiplataforma? A definição aqui que eu dei no processo de pesquisa é que um software multiplataforma é um software com alta interoperabilidade e compatibilidade entre arquiteturas e sistemas operacionais. Então, por exemplo, o teu software multiplataforma tem que funcionar estritamente na arquitetura Intel, na arquitetura AMD. E nos sistemas operacionais, macOS 10, Windows, no caso dos dispositivos móveis tem que funcionar no Android, tem que funcionar no iOS, por aí vai. Para você desenvolver um software multiplataforma, é necessário que você siga rigorosamente padrões e convenções de uma instituição. Estabeleça os padrões e recomendações. No caso aqui, exemplos são a WPC, a ENSI e a ISO. Aqui do lado, eu tenho uma tabela exemplificando alguns pontos aqui, no caso da linguagem de C++. Como que você desenvolve um software multiplataforma na linguagem C++ segundo a ENSI? Então aqui nós temos alguns exemplos, como sempre toma cuidado com gerenciamento de memória, nas diversas plataformas que você quer portar, alinhamentos de bytes, compiladores, suporte a multithreading, por aí vai. Bem, quais são as abordagens do desenvolvimento multiplataforma? Como que você faz esse sistema multiplataforma? Em primeiro lugar, nós podemos desenvolver um código multiplataforma portável, utilizando linguagens como C++ ou como Lisp, né? Se preocupando com aqueles fatores que nós vimos na tabela anterior. Nesse caso, o código ele é recompilado para cada plataforma. Então, se você precisa que o teu programa rode no Mac, você vai ter que ter um compilador para Mac em que você vai escrever seu código, vai se preocupar com detalhes de portabilidade ali para que ele seja rodado. Então, com sorte, nós não precisaremos alterar muitas coisas no código portável para que ele funcione nas diversas plataformas que a gente está querendo portar aí. Aí nós temos outro caso de desenvolvimento que é o desenvolvimento de código abstrato, que podem ser em 3 casos aqui que eu citei: máquinas virtuais, browsers ou APIs multiplataformas. No caso das máquinas virtuais, você, ao invés de se preocupar em programar estritamente para aquele sistema operacional, você vai se preocupar em programar para a máquina virtual. E aí os desenvolvedores da máquina virtual é que vão se preocupar em portar essa máquina para os diversos sistemas operacionais. Aí vai do seu interesse escolher uma máquina virtual que porte os sistemas operacionais do seu interesse. Né? Aqui, ó, exemplos de máquinas virtuais: o Java e .NET. No caso de browsers, aqui o Chrome, o Safari, né? Você desenvolve especialmente em JavaScript, e aí o JavaScript que você gera vai acabar rodando em diversos browsers diferentes, e os browsers vão ser as máquinas virtuais que vão rodar o seu código JavaScript nas plataformas. Você vai criando. E aqui no caso da API multiplataforma, eu cito PhoneGap, que foi uma plataforma que eu utilizei durante a pesquisa para gerar o simulador A Estrela para os dispositivos móveis. Beleza? A metodologia de pesquisa se dividiu basicamente em 2 etapas. Eu comecei pesquisando algumas coisas sobre desenvolvimento multiplataforma na minha primeira bolsa, em que eu trabalhei com engines de prototipação rápida, né? E
pesquisa da primeira bolsa gerou um artigo que eu publiquei na Bahia, que estuda aplicações práticas de engines de prototipação rápida na sala de aulas, com crianças, adolescentes e tal. Então, percebam que um ambiente de desenvolvimento multiplataforma, ele facilita, inclusive, o aprendizado de programação. As crianças podem aprender a programar alguma coisa em um ambiente de desenvolvimento multiplataforma. Aqui o principal resultado gerado na primeira bolsa foi o jogo Multimu. Mais tarde eu vou estar mostrando uma telinha básica para vocês verem aí. Aqui começou efetivamente a minha segunda bolsa, onde eu comecei trabalhando com programação nativa com dispositivos novos, envolvendo basicamente Android e iOS. O Windows Phone estava no cronograma, mas infelizmente nós tivemos que cortar, em primeiro lugar pela falta de tempo ali, e em segundo lugar porque o XNA, que era a plataforma que eu estava estudando na época, ele foi descontinuado, então acabamos desistindo. E em segundo lugar aqui, na bolsa, eu trabalhei no desenvolvimento do simulador A Estrela, utilizando tecnologias web e o próprio PhoneGap, que vocês viram a logo dele na slide anterior. Tô aqui. Bem, qual que foi a metodologia de pesquisa então? Aqui no começo vocês observam o projeto Galaxy Game, né, que foi a minha primeira pesquisa, onde o resultado gerado foi o Multimu, que é esse joguinho aqui. Depois eu trabalhei no artigo educacional com as exigências de prototipação rápida, eu publiquei nesse seminário da Bahia aqui. Depois, programação nativa com dispositivos móveis, onde eu trabalhei com Android e iOS. No caso do Android, eu desenvolvi um jogo chamado Learning Exploder. Né? Aqui tem algumas telinhas para vocês olharem. E no caso do iOS, eu desenvolvi 2 protótipos como estudo de caso aqui. Um joguinho de corrida de cavalo e um joguinho de naves. Aí, o resto da pesquisa foi o simulador Estrela que está passando aí. Onde basicamente eu estudei o algoritmo e desenvolvi ele para web e mobile. Bem, aqui nós temos uma tabela com as principais características que eu notei enquanto estava desenvolvendo para Android e iOS. Então, quais são basicamente as diferenças aqui? Vamos citar algumas. No caso de hardware, no Android nós temos diversas sistemas operacionais ali, ambientes de diversas capacidades, ou seja, você tem um tablet que tem uma capacidade muito maior que um celular. E no caso, existem diversas marcas de celular. Por exemplo, a Sony tem as delas, a Samsung tem as delas, então você tem ambientes diversos aí. No caso do iOS, você tem uma arquitetura fechada e homogênea, ou seja, vai sempre ter iPhone, vai sempre ter iPad. Você vai sempre se preocupar somente com essas duas plataformas. Um outro caso aqui, sistema operacional. Existem diversas versões de sistemas operacionais Android, sendo a mais utilizada a Gingerbread, que é uma versão criada em 2010 e 40% dos usuários de Android usam Gingerbread. Então vocês vejam, o maior sistema operacional utilizado do Android é ainda de 2010. Isso dificulta para os desenvolvedores. Eu quero utilizar uma feature nova, uma funcionalidade nova do Android. Eu não posso, porque eu tenho que portar a maioria do meu sistema para uma versão do sistema operacional de 2010. Já no caso do iOS, veja, é diferente. Os usuários estão sempre com o SEO mais atualizado, porque a Apple ela tem políticas que garantem que o usuário está sempre com a versão mais nova do sistema operacional. E aqui temos um exemplo. O iOS 6, que é o último sistema operacional atualmente, né, da empresa, está com 86% dos usuários utilizando ele. E ele é um sistema de 2012, contra 2010 do Gingerbread. Então isso faz diferença nos produtos. Bem, aqui tem outros casos aqui que eu acho que não vale tão a pena nós entrarmos em tantos detalhes. Vamos conversar agora sobre o simulador A Estrela. Então, o algoritmo A Estrela, ele é muito utilizado em jogos e ele tem como objetivo encontrar o menor caminho entre 2 pontos. Então, vamos pensar, por exemplo, num personagem controlado pela inteligência artificial. Ele precisa atacar a sua base. Ele está na base dele, ele precisa atacar a sua base. Então, como que ele descobre o caminho entre esses 2 pontos? Através do algoritmo A Estrela, que é o mais utilizado nessa área. E ele também se preocupa com desviar de obstáculos. Então, se você tem, por exemplo, uma colina lá, o algoritmo ele é inteligente o suficiente para calcular, opa, é mais interessante eu passar pela colina ou passar por esse caminho aqui que tem uma ponte, certo? Quais são os objetivos do meu simulador A Estrela? É ensinar o algoritmo e tornar ele visualizável passo a passo. Então, ele é didático. Essa aqui é uma primeira versão do simulador gerada
pelo professor Bruno, que foi meu orientador. Então ele já tinha um background de utilização do simulador na sala de aula, certo? E essa aqui foi a minha versão desenvolvida, em que eu destaco aqui o passo a passo, exemplos de estudos de caso interessantes aqui, mapas, né, que você escolhe, ele muda toda essa interface. E conforme o passo a passo do algoritmo é gerado aqui, ele exibe a visualização aqui com um log, aqui com as principais informações que fazem o estudante realmente entender o algoritmo. Clicando no botão continuar aqui, é que o processo vai sendo gerado passo a passo. Então, aqui vamos estudar agora a diferenciação, alguns pontos de diferenciação entre o código que eu gerei para a web e para os dispositivos móveis. Então, aqui no Mapas, você clica numa lista aqui. E essa lista, ela é gerada diferentemente nos dispositivos móveis que eu trabalhei. Aqui é um exemplo do Windows Phone, em que eu tenho aqui todos os mapas que eu quero que apareçam aqui na visualização para eu poder estudar, certo? Aí aqui é o exemplo do Android, você já vê que é um pouco diferente. Aqui no iOS, mais diferente também. E aqui do próprio Safari, o navegador. Então, todas as plataformas tinham uma diferença. Isso que eu não mostrei a diferença entre todos os browsers que eu trabalhei. Bem, vamos para a demonstração agora do simulador. Então, esse aqui é a versão gerada no Safari, né? Onde você tem aqui, como eu falei, a visualização do passo a passo, aqui os mapas e aqui o processo mesmo do algoritmo. Conforme eu vou apertando o botão continuar, ele vai mostrando aonde que ele está e o resultado vai sendo atualizado aqui na tela com o log das informações do algoritmo. Então percebam que no final do caminho ele realmente encontrou o menor caminho entre dois pontos. Olha, ele realmente encontrou. Esse seria o caminho gerado para ele percorrer. Vamos ver um exemplo aqui com desvio de obstáculos. Existem inclusive casos aqui em que não há saída. Ele tem comportamento padrão em casos que não há saída. Vamos ver aqui obstáculo ao lado. Beleza. Vamos ver se ele realmente desvia dos obstáculos para chegar no destino. Certo? Então vejam, ele realmente desviou das paredes aqui. Então o algoritmo realmente ele funciona da maneira esperada. Aqui eu também quero mostrar um estudo de caso da versão gerada para o iOS. Aqui no caso eu estou com o simulador do iPhone. Vocês percebem que a interface é a mesma, o passo a passo gerado aqui do lado também é o mesmo, né? Se eu clicar aqui no mapa, vai aparecer a visualização diferente, né, que eu tive que trabalhar. E aqui os mesmos botões. Conforme você vai clicando aqui no touchscreen, né, percebam que existe diferença entre clique do mouse e touchscreen no celular. Ele vai gerar um resultado diferente, ok? Bem, vamos continuar aqui na apresentação. Vamos lá. Então, vamos responder a pergunta da pesquisa agora. Qual que é a diferença entre desenvolvimento multiplataforma para ambientes nativos e abstratos? Então aqui observe que no caso do ambiente nativo, o exemplo que eu estou dando aqui é o Android e no abstrato é o PhoneGap. Aqui, no Android, nós trabalhamos, no caso de um ambiente nativo, eu tenho diversas linguagens de programação. Então, por exemplo, no iOS eu trabalhei com Objective-C para gerar o código. No Android eu trabalhei com Java. Então você tem diversas linguagens de programação. E aqui você tem uma linguagem que funciona em diversas plataformas. Então eu programei JavaScript, rodou nos browsers. Programei JavaScript, rodou no PhoneGap e rodou nos diversos dispositivos móveis. Temos aqui também um ambiente de desenvolvimento singular, especializado para a plataforma, ou seja, o ambiente de desenvolvimento Android, ele deve suportar todas as funcionalidades que o Android oferece, né? Senão não seria interessante desenvolver um programa específico para a plataforma. E aqui no caso do PhoneGap, né, ele foca nas funcionalidades gerais. Então, por exemplo, se no Android não funciona no acelerômetro e no iOS funciona, o PhoneGap provavelmente não vai suportar acelerômetro porque ele está focando nas funcionalidades em que funcionam em todos, certo? E aqui, ó, o ambiente de desenvolvimento nativo ele pode oferecer facilidade de prototipação. Pode oferecer, mas não que ele ofereça, porque ele é focado mais na otimização para aquela plataforma.
Já o ambiente abstrato, como a gente viu na pesquisa de higiene de prototipação rápida, pode oferecer até um ambiente didático, porque o objetivo dele, além de gerar código multiplataforma, é facilitar esse desenvolvimento. Tá? Então, a conclusão é que eu tinha um objetivo pessoal nessa bolsa, que era aprender 2 novas linguagens de programação. Eu acabei aprendendo 5. Então, eu trabalhei na bolsa com Java para Android, Objective-C para iOS, C++ e Lua para estudar as estruturas de dados que eu ia usar no algoritmo Estrela, e essas linguagens de geração de interfaces para browsers, que foi para trabalhar no simulador Estrela para o PhoneGap e para os browsers. Aqui, os resultados gerados, foi o Learning Explorer, que eu apresentei, foi enviado para o seminário da Bahia, e talvez seja aceito no seminário da SB Games, está em aprovação ainda, mas é enviei. Eu tenho um artigo publicado na Bahia e submeti um artigo na SB Games sobre esse processo de pesquisa, além do TechPark. Aqui, o próprio simulador Estrela que eu gerei, ainda tem alguns problemas com ele. Primeiro, que ainda é necessário versões com layouts mais flexíveis para dispositivos móveis. E perceberam que a interface ela não está tão boa para o cara utilizar no dispositivo móvel, mas no browser está suficiente. E eu preciso testar mais o simulador em sala de aula para ver se realmente os alunos aprendem. Nós temos aí o background do professor Bruno aí com o simulador dele, mas eu gostaria de testar o meu também. Então, eu gostaria de agradecer ao Instituto de Tecnologia do Paraná aí pela oportunidade, né? A Fundação Araucária, né, pelo patrocínio das 2 bolsas aí, né? Eu tive a oportunidade de estudar muita coisa, aprender muita coisa. Ao Bruno, companheiro de Paula, né, que me acompanhou toda a minha jornada aí, desde a faculdade, onde ele é professor, até aqui no TechPark. A Mariana Prendim, pela geração do layout ali do simulador Estrela, né? Ela apresentou a pesquisa dela hoje de manhã aí para vocês. E aos companheiros do Centro de Engenharia de Sistemas Inteligentes aí, que vão fazer falta aí para minha empreitada. Vou sempre lembrar de cada uma dessas pessoas. Obrigado. Perguntas? Dizendo que aquilo que está rodando no tablet, na verdade, não é um jogo, né? Não, é uma ferramenta os simuladores. para ensinar desenvolvimento de jogos usando o algoritmo Estrela, aprender o algoritmo Estrela. Parabéns, tá lá. Obrigado. Bruno, quando passou aqui também, Você não estava aqui na parte da manhã quando eu disse que a gente estava se vingando. Quando vocês falam de reações químicas, de moléculas, etc., nós falamos essa parte lá. Mas, só uma curiosidade, na verdade, com relação à produção desse trabalho em si, para os desenvolvimentos dele, a infraestrutura não é grande porte, né? Ela está atualizada com a realidade do que computadores de alta potência, é isso mesmo? Ou não? Na realidade, precisam ser equipamentos de uso comum, né? Não precisa de um grande supercomputador para Sim, você não precisa de um grande supercomputador para achar 2 pontos. Esse algoritmo ele é muito utilizado desde sempre. Nós temos exemplos aí de um estilo de jogo chamado RTS, que existem trabalhos datados de 1998, aí, 99, não existe uma tecnologia de ponto para essas coisas. Hoje em dia consegue-se mais coisas. Inclusive tem uma pesquisa do Bruno que diz que antigamente nós não tínhamos tanto espaço para processar a inteligência artificial utilizando o processador do computador. Hoje em dia, com a sofisticação das placas de vídeo, rodando tanto o processo gráfico do jogo, inclusive também a física, nós temos aí um grande espaço no processador para rodar a nossa inteligência artificial aí. Então, hoje em dia é possível pirar muito mais esses algoritmos de busca e tal. Inclusive vai ser tema do meu TCC, trabalhar com inteligência artificial utilizando essas coisas. Guilherme, e só para complementar um ponto até que o Rafa comentou, por que ele pôs essa vertente de deixar claro a questão da multiplataforma no trabalho dele? Porque uma coisa que a gente observa muito nesses sistemas educacionais, sistemas feitos para ensinar alguma coisa, às vezes é você fica muito preso a uma plataforma. Então você compra às vezes lá uma solução que só vai funcionar nos computadores da Apple, uma solução que só vai funcionar nos computadores Android. Então até, poxa, pensando, vamos criar coisas para educação, vamos criar coisas para ensinar.
Eu acho que uma coisa que é importante é você deixar da maneira mais fácil possível que pessoas com qualquer dispositivo... Ráfaga, por exemplo, esse que você está passando, esse tabletzinho, ele é um tablet bem simples, não é? Ele é um tablet super simples. Ele é um tablet super simples. Então, para fazer multiplataforma, implica em facilmente eu consigo deixar com que esse meu simulador possa daqui 3 anos ainda ser útil, daqui 4 anos ainda ser útil, tá? E para pessoas que têm diferentes dispositivos. Hoje é uma realidade na sala de aula. Os alunos todos vêm com algum dispositivo, que seja um tablet, que seja um celular, mas outra realidade os alunos vêm com dispositivos diferentes, completamente diferentes. Se todo mundo levantar o celular agora, vai ver que todo mundo está com o celular um pouquinho diferente, não é todo mundo com o iPhone e tudo mais. E é isso que eu achei muito bom da tua abordagem, deixar claro, multiplataforma é importante, se preocupar com essa questão. Alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado.